Olá pessoal, meu nome é Geitos Barbosa, sou estudante da Unifax, Universidade de Salvador, curso de licenciatura em História. Você acha que a pandemia provocada pelo novo coronavírus foi a única na história que causou a morte de centenas de pessoas? Saiba que existiram muitas outras que mataram milhões de pessoas, mudando consideravelmente a vida da população mundial. Vamos nessa! Estaremos estudando algumas pandemias que aconteceram ao longo da história em diferentes contextos que mudaram substancialmente o modo de vida das pessoas. Então estaremos estudando a peste de Atenas, a praga de Justiniano, a peste negra, a gripe espanhola e o vírus Ebola. Então, grandes epidemias e pandemias marcaram a história da humanidade em todos os períodos e dizimaram diferentes povos. Nesse texto, vamos mostrar algumas epidemias e pandemias que atingiram o homem na antiguidade, no medievo e na fase contemporânea da história, bem como as suas consequências. Antes de conhecermos as epidemias e pandemias que marcaram a história mundial, é importante nos atentarmos para as diferenças entre os conceitos de epidemia e pandemia. Uma epidemia faz referência a doenças que se disseminaram por uma região geográfica limitada, como uma cidade. Já o termo pandemia é utilizado para se referir a uma doença que se espalhou por um espaço geográfico muito grande, como um continente. A história da humanidade não é marcada pelos grandes impérios, grandes guerras e o avanço material e tecnológico do homem no tempo, mas também pelas grandes doenças que afetaram os mais diversos povos. Isso mesmo que você ouviu, doenças infecciosas que mudaram a história de muitos povos. As epidemias e pandemias que aconteceram e foram registradas ao longo da história causaram momentos de grande tensão e foram catalisadores de grandes transformações, em alguns casos. São acontecimentos que colocaram as sociedades inteiras sob ameaça e, por isso, são objeto de estudos dos historiadores. Vamos conhecer alguma delas? Então vamos para a peste de Atenas, que ocorreu entre os anos de 430 a 427 a.C. Então, a partir do verão de 430 a.C., a cidade de Atenas, uma das grandes cidades da civilização grega, foi atingida por um surto epidêmico. A epidemia foi registrada pelo grego Tucídides, historiador que também relatou a Guerra do Peloponeso. A doença teve um grande surto entre 430 a 429 a.C. Enfraqueceu-se durante 428 a.C. e ganhou força novamente a partir de 427 a.C. Então, os relatos deixados por Tucídides falam que a doença iniciou-se na zona portuária de Atenas, espalhou-se pelo resto da cidade. Os casos começaram a aparecer bem no início da Guerra do Peloponeso e tiveram um efeito fulminante nas tropas atenienses. O autor J.N. Reis fala que uma tropa de hoplitas, formada por 4.000 homens, presenciou a morte de 1.050 deles. Dado o contexto em que essa doença se iniciou em Atenas, os estudiosos do assunto chegaram à teoria de que uma grande circulação de pessoas por causa da guerra facilitou a disseminação da enfermidade. Os sintomas foram descritos por Tucídides. Vamos ler? Em geral, o indivíduo no gozo de perfeita saúde via-se subitamente preso dos seguintes sintomas. Sentia em primeiro lugar violenta dor de cabeça, os olhos ficavam vermelhos e inflamados, a língua e a faringe assumiam aspecto sanguinolento, a respiração tornava-se irregular e o hálito fétido. Seguiam-se espirros e rouquidão. Pouco depois, a dor se localizava no peito, acompanhada de tosse violenta. Quando atingia o estômago, provocava náuseas e vômitos com regurgitação de bile. Quase todos os doentes eram cometidos por crises de soluços e convulsões de intensidade variável de um caso a outro. A pele não se mostrava muito quente ao tato, nem também lívida, mas avermelhada e cheia de erupções com formato de pequenas
empolas ou pústulas e feridas. Então acredita-se que a doença nunca tinha atingido a cidade de Atenas, haja vista a violência pela qual ela acometeu a população local. Existem alguns estudiosos que afirmam que a enfermidade teve grande impacto nas mulheres grávidas. Os relatos de Tucídides deixam a entender que o desespero da população criou um quadro de desrespeito às leis, e à medida que as preces religiosas não eram atingidas, a religião também começou a ser alvo desse desrespeito. Apesar de ter sido conhecida como peste de Atenas e o nome sugerir que se tratou de um surto de peste bubônica, os estudiosos sugerem que a doença que atingiu a cidade grega não foi essa. O estudo conduzido no começo do século XXI, com base em ossadas de uma vala comum encontrada, chegou à conclusão da ocorrência de febre tifoide. Mas existem outros estudos que apontam tifo. Existem ainda teorias que sugerem doenças como varíola e sarampo, e que até 35% da população ateniense possa ter morrido. Acredita-se também que a doença possa ter se disseminado para outros locais a partir de Atenas. Outras pestes aconteceram na antiguidade, como a peste de Siracusa em 395 a.C. e a peste antonina, que atingiu Roma em 166 d.C. Então, quais são as características da peste de Atenas? Inicialmente, vemos o pouco conhecimento científico da época para se produzir um remédio ou até mesmo uma vacina para ter dado à população de Atenas uma resposta positiva diante da pandemia. Outra questão é a desestabilidade social. A doença afetou segmentos importantes de credibilidade, como a religião e a política, e também o contexto de guerra contribuiu ainda mais para a disseminação da doença. Então vamos entender e compreender um pouco do que a gente viu até aqui. Então, primeiro é que a doença surgiu no contexto de guerra, a Guerra do Peloponeso. Então isso facilitou a disseminação da doença, apesar de ser uma guerra entre cidades do mesmo país. Em segundo lugar, temos o comportamento da população, o cenário de descrença nas leis religiosas e também social, o que fez com que as pessoas vivessem de forma aleatória, sem organização social. E a terceira coisa foi o registro histórico dos sintomas da peste. Tucídides foi contemporâneo e registrou as situações vividas pela população grega, o que pode nos trazer importantes pesquisas a respeito de doenças que atingiram e os impactos que aquela sociedade sofreu. Outra doença que também afetou o mundo ao longo da história foi a praga de Justiniano. A praga de Justiniano ocorreu entre os anos de 541 a 544 d.C., no século VI, durante o Império Bizantino. A enfermidade surgiu no período inicial da Idade Média. Naquele momento era Justiniano I, o imperador bizantino, que ficou no poder de 527 a 565. A peste provavelmente teve origem no Egito, passando depois pelo Oriente Médio até chegar à cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino, em 542 d.C. A peste foi transmitida por pulgas de ratos infectados e os roedores presentes em navios comerciais espalharam-se pelo território até chegarem ao exército bizantino, visto que naquele período o imperador Justiniano I estava em ações bélicas no intuito de conquistar territórios da Europa, Ásia e norte da África. As fileiras do exército disseminaram a pandemia através dos portos onde ocorria o seu trânsito, atingindo também a Pérsia e a China. Um dos arquivistas do Império Bizantino, Procópio de Cesareia, foi o primeiro a descrever os sintomas da peste de Justiniano. Eles davam-se a partir de febre, aparecimentos de bubões, que eram pústulas e tumores na pele. Fora isso, apresentavam delírios, bolhas negras do tamanho de grãos pequenos espalhados pelo corpo e, na fase final, o vômito de sangue. Causada pela bactéria Yersinia pestis, a mesma que gerou a peste negra, a praga justiniana chegou a matar 5.000 pessoas por dia. Espraiamento deu-se por meio de indivíduos que apresentavam sintomas ou não,
sem forma de contê-la, visto que os medicamentos para erradicar a doença ainda não existiam. Os cidadãos passaram a ficar em casa no intuito de diminuir o índice de contaminação. Houve, assim como na maioria das pandemias, a paralisação da atividade econômica e vigília de soldados, mantendo as pessoas fora de circulação. Procópio de Cesareia relatou que os corpos já não podiam ser mais enterrados, pois as covas não eram suficientes. Que coisa bastante triste, hein? Como naquele momento o pensamento teocêntrico era vigente, a teoria sobre o surgimento da peste de Justiniano veio sob esta perspectiva. Acreditava-se que a enfermidade atingiu o império devido a um castigo divino. Então as pessoas, sem conseguir entender o que estava acontecendo, decidiram que Deus tinha enviado aquele mal. Naquela época, Idade Média, era comum que se buscasse uma resposta pelo viés imaginário. Quais foram então as consequências dessa doença? A praga de Justiniano teve consequências graves em todos os campos, além de arrastar-se por mais de 2 séculos, matando milhares de pessoas. Também durante a peste negra foi fator fundamental para o enfraquecimento do Império Bizantino. A praga teve efeito adverso na tentativa de Justiniano I de expandir o exército em outros territórios, visto que o bizantino era o que tinha restado do Império Romano no Oriente. Assim, a expansão árabe foi facilitada, impedindo que o imperador realizasse a restauração do antigo Império Romano. Mas há controvérsias. O estudo apresentado por Lee Mordecai, historiador norte-americano, coloca em xeque o número de mortes causada pela praga de Justiniano. Segundo sua conclusão, a praga do século VI d.C. apresentou um impacto menor do que o relatado, sem grandes alterações no panorama político, bélico e econômico do período, visto que o Império Bizantino já demonstrava uma face decadente do Império Romano. Ele explica que não foram encontrados dados relevantes sobre um aumento potencial de sepultamentos na época em questão. Assim, relativiza as influências históricas comprovadas por outros estudiosos. O acadêmico chegou a estas conclusões através de uma pesquisa aprofundada em relação ao vírus da peste de Justiniano, que demonstrava características diferentes das que até então se acreditava. Assim, colocou sob precisão a ação e os efeitos biológicos de disseminação da bactéria. Com essa informação, foi possível fazer uma leitura mais precisa dos efeitos de sua ação biológica e disseminação. Então, o que aprendemos com as pandemias na história? Nesse caso, a praga de Justiniano. Então, o primeiro é que o contexto de guerra. Então, o imperador bizantino Justiniano I estava em ações bélicas, ou seja, querendo guerra para conquistar toda a Europa, o que possivelmente contribuiu para a disseminação da praga. Segundo, o comportamento da população. Se a praga possivelmente veio de pulgas de ratos infectados, então entende-se que a população não tinha muitos hábitos de higiene, que certamente fez toda a diferença no contágio. Por isso, aprendemos que uma pandemia pode ser controlada simplesmente por hábitos saudáveis de limpeza e higiene. Estudaremos agora a peste negra, que compreende nos anos de 1347 a 1353. As epidemias e pandemias não ficaram reclusas à antiguidade, estenderam-se por outros períodos também, como a Idade Média. Esse período da história presenciou uma das maiores pandemias da humanidade, a de peste bubônica, que recebeu o nome de peste negra, que é tradicionalmente conhecida por ter dizimado pelo menos cerca de 1/3 da população europeia. A peste negra designa uma doença transmitida para os seres humanos por meio de pulgas de ratos contaminados com a bactéria Yersinia pestis. Acredita-se que a origem dessa doença tenha sido a China ou alguma região da Ásia Central e que a peste negra não foi o primeiro surto de peste bubônica de que se tem conhecimento. Existem relatos de doenças parecidas com a peste bubônica na Bíblia, como um relato que fala de uma doença causada por ratos que atingiu os filisteus. Já no período medieval, houve peste bubônica no Império Bizantino, atingindo sua capital, Constantinopla,
entre 541 e 544. Nesse contexto, ela ficou conhecida como peste justiniana. A peste bubônica chegou à Europa em 1347 e foi levada para lá por comerciantes genoveses que fugiam de Capa, uma colônia genovesa na Crimeia que estava sendo atacada por tropas tártaras do Kanato da Horda Dourada. A cidade de Capa estava sitiada quando os tártaros começaram a lançar cadáveres contaminados com a doença para dentro dos muros. À medida que a peste se espalhou por Capa, os genoveses fugiram, levando a doença em seus navios. Assim, a peste alcançou Constantinopla, depois Cilícia, chegou a Marsélia, Península Itálica e daí espalhou-se por toda a Europa. Este surto de peste bubônica entendeu-se até 1353 e causou a morte de milhões de pessoas. Uma vez que um ser humano contrai a peste bubônica, ela pode ser transmitida por via respiratória, chamada de peste pneumônica, o que facilitou a disseminação da doença por todo o continente europeu. Tanto as cidades como os campos foram atingidos, embora as cidades, pela maior aglomeração de pessoas, tenham sofrido mais. A peste bubônica recebeu esse nome por causa dos bubões que apareciam em algumas partes do corpo dos que o adoeciam. Os relatos da época falam que a doença trouxe pânico e fez com que muitos fugissem das grandes cidades como forma de se proteger. Aqueles que tinham dinheiro e propriedades fora das cidades fugiram para essas propriedades e se esconderam por lá. Os relatos também falam que a ordem política em alguns locais ruiu, porque as autoridades ou de fato poderiam ter morrido por causa da doença, ou também não tinham mais meios de governar. Então, os médicos da época não tinham ideia do que causava a doença, mas perceberam que o isolamento social era uma forma de evitar que a peste se propagasse ainda mais. Assim, pessoas começaram a se isolar em suas casas, os doentes mantinham contato só com os médicos. A quantidade de mortes era tão grande que os ritos funerários começaram a ser abandonados. A peste bubônica foi uma doença recorrente na Europa por todo o século XIV e existiu até 1720, quando houve um surto da doença em Marsélia. Acredita-se que somente no século XIV a peste bubônica tenha causado a morte de pelo menos um terço da população europeia, embora historiadores como Le Goff apontem que tenha causado a morte de pelo menos metade da população da Europa, chegando até 2/3 em alguns locais. Por fim, existem estudos que indicam que a peste bubônica possa ter causado a morte de até 50 milhões de pessoas no continente europeu, somente no período entre 1347 a 1353. Então vamos ver alguns sintomas da peste. Então, os sintomas da peste negra costumavam aparecer entre 3 a 5 dias, porém as pessoas infectadas não resistiam e morriam logo em seguida. Não havia tratamento específico naquela época. Então, os principais sintomas eram mal-estar, dores musculares, convulsões, febre alta, pressão arterial baixa, bubões, que são bolhas de pus ou sangue, que apareciam no corpo. Com o tempo, sem tratamento, essas bolhas tornavam-se feridas, o que intensificava ainda mais o contágio. Também temos hemorragia, manchas pretas pelo corpo. Por esse motivo, o nome da doença é então chamado de peste negra. Também temos delírios, intolerância à luz, tosse com sangue, dificuldade na fala, frio intenso, falta de apetite, tremores, fadiga, aumento de frequência cardíaca e dor de cabeça muito intensa. Então vamos ver aqui algumas consequências da peste negra. Então, com a proliferação da doença, 1 a cada 3 europeus morreram. De acordo com os historiadores, mais de 70 milhões de pessoas faleceram. Isso significa 1/3 do total da população na Europa. No século XIV,
a Igreja Católica ainda predominava na Europa. Dessa forma, os fiéis procuravam a resposta na figura divina. A instituição religiosa, por sua vez, culpava os judeus, afirmando que a punição era para este grupo. Os padres abençoavam as pessoas infectadas, pois acreditavam que era um castigo de Deus e, consequentemente, eram os mais afetados por conta do contato direto com fiéis infectados. Então, os cientistas diziam que a doença estava relacionada com a regulação dos planetas. As especulações aumentavam, pois a medicina e tecnologia não tinham explicações concretas das causas e tratamentos da pandemia. A falta de mão de obra foi uma das consequências deixadas pela peste negra. Sabe-se que a crise do feudalismo também sofreu influências, uma vez que os senhores feudais precisavam reforçar o comportamento com os servos, já que era a única forma de mantê-los trabalhando. Então, vamos ver aqui algumas consequências, né? Houve a ascendência da burguesia sobrevivente, diminuição da produção do consumo e também a redução da população. Então, outro grupo bem peculiar que surgiu nessa época foi a Irmandade dos Flagelantes. Eles batiam nas próprias costas com tiras de couro para pagar os próprios pecados, ação chamada de flagelo. Os flagelantes viajavam por diversos lugares em busca do perdão divino. Porém, a atitude de utilizar o chicote para bater nas próprias costas abriu feridas no corpo que ficavam expostas à contaminação da doença e, consequentemente, transmitindo-a para outras cidades. O grupo religioso surgiu no século XII e teve o seu fim no século XIV. Eles fortaleceram a ideia de repúdio às minorias, principalmente aos judeus. O exército utilizava dos cadáveres para atingir as cidades ainda livres da peste bubônica. A catapulta servia de ferramenta para arremessar os corpos. Dessa forma, a doença foi se proliferando com mais intensidade. Na tentativa de conter a pandemia, surgiram os médicos da peste. Pessoas que se vestiam de preto, usavam chapéus ou gorros e máscaras que pareciam o bico de uma ave. Eles acreditavam que a doença era transmitida pelo miasma, que é um mau cheiro. Por isso, colocavam essências perfumadas, pétalas de rosas, cravo, erva cidreira e outras ervas medicinais dentro das máscaras para não respirar o ar supostamente contaminado. Eles recebiam pagamento para curar as pessoas das cidades que já tinham sido atingidas pela peste. Contudo, a maioria deles não eram médicos profissionais, mas tinham a liberdade de fazer o tratamento em busca da cura. Porém, o contato com pessoas infectadas também os matava. As quarentenas foram positivas para combater a peste negra. Algumas cidades que possuíam muralhas na época fechavam os seus portões e ninguém podia entrar ou sair, impedindo a bactéria atingir as pessoas ou ratos da cidade. Porém, eles não trancavam os portões, acreditando que isso evitaria que pessoas contaminadas entrassem na cidade, mas sim porque o problema estava em pessoas de fora, de outros países. E isso gerou uma discussão sobre o preconceito, racismo e xenofobia, mesmo depois da peste regredir. Então, o que podemos compreender até aqui com essa pandemia? Primeiro, que os pobres eram os mais atingidos, pois quase todos não tinham o que comer, tinha que procurar alimentos. Já os ricos tinham de sobra e também podiam se esconder em suas propriedades fora da cidade e se isolar socialmente. A segunda coisa alguns governantes possivelmente morreram, o que fez com que as cidades ficassem desgovernadas, gerando ainda mais caos e medo nas pessoas. A terceira coisa a possível intervenção da religião. Apesar de não resolverem o problema, os padres tentavam abençoar o povo com suas preces e acabavam sendo contaminados e alguns até mortos. A quarta coisa é o contexto de guerra. Corpos eram lançados pelos muros das cidades com o fim de contaminar os moradores.
conhecer um pouco sobre a gripe espanhola, que atingiu o mundo nos anos de 1918 até 1919. Os primeiros casos de gripe espanhola foram registrados nos Estados Unidos. Acredita-se que essa doença matou pelo menos 50 milhões de pessoas. O começo do século XX também ficou marcado por uma pandemia que atingiu todos os continentes do planeta e causou a morte de pelo menos 50 milhões de pessoas. Essa doença ficou conhecida como gripe espanhola, sendo causada por uma mutação do vírus influenza e afetou inclusive o Brasil. Apesar do nome, a gripe espanhola não surgiu na Espanha. Acredita-se que ela tenha surgido na China ou nos Estados Unidos. De toda forma, os primeiros casos foram registrados em um acampamento militar chamado Fort Riley, que estava instalado no estado do Kansas, Estados Unidos. O primeiro paciente de que se tem conhecimento foi o soldado Albert Gitchell. A doença surgiu no contexto da Primeira Guerra Mundial e aproveitou-se do grande deslocamento de soldados e das aglomerações causadas pela guerra para se disseminar pelo mundo. Houve 3 ondas de contágio que se estenderam de 1918 a 1919. Portanto, a segunda onda ficou conhecida como a de maior capacidade de contaminação e foi a mais mortal. A gripe espanhola espalhou-se por todos os continentes do planeta. A medicina do começo do século XX não sabia o que a causava, porque a tecnologia da época não permitia que os microscópios não enxergassem o vírus responsável pela enfermidade. Usava-se aspirina para combater alguns dos sintomas, mas o exagero no uso dessa medicação mostrou-se nocivo. A doença causava infecções que atingiam órgãos como o pulmão, mas não existiam antibióticos na época para combatê-las. Os sintomas da gripe espanhola eram os de uma gripe comum, como febre, tosse, coriza, dores de cabeça e dores no corpo. Os casos mais complicados, como mencionado, causavam infecções nos pulmões, levando os pacientes a desenvolverem pneumonia. Como era causada por um vírus, a doença era transmitida pela via respiratória facilmente. Locais que implantaram medidas de prevenção baseadas no isolamento social conseguiram passar pela gripe espanhola com efeitos reduzidos. Já os que não seguiram as medidas de isolamento acabaram sofrendo duramente com a doença e acumulando mortos todos os dias. Aqui no Brasil, a gripe espanhola chegou em setembro de 1918, por meio dos passageiros de uma embarcação inglesa que atracou em 3 cidades, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Grandes cidades como São Paulo sofreram bastante com a doença. Acredita-se que ela tenha contaminado pelo menos metade da população paulistana. No Brasil, como em outras partes do mundo, medidas de isolamento foram tomadas com o decreto do fechamento de escolas, repartições públicas e alguns tipos de comércio. Ao todo, 35 mil pessoas morreram de gripe espanhola no Brasil. Então, por que é chamada gripe espanhola? Se a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos ou na China, por que a chamamos de gripe espanhola? O termo espanhola não faz referência à suposta origem da doença, mas sim ao fato de que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar as notícias pelo mundo. A explicação para isso tem relação direta com a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola afetou todos os continentes do mundo e teve um impacto muito grande nos países que lutavam na Primeira Guerra. Por conta desse conflito, era necessário que as informações da doença fossem escondidas de forma a não prejudicar o moral dos soldados, não criar pânico na população e nem passar a imagem de fraqueza para o adversário. Assim, as notícias dessa gripe letal eram censuradas em grande parte dos países europeus. A Espanha, no entanto, não participava da guerra e a sua imprensa tinha liberdade para falar da doença. Isso fez com que a cobertura espanhola ficasse conhecida no mundo.
e a pandemia passou a ser nomeada como gripe espanhola. Então vamos ver também a difusão da doença nesse período. Então a gripe espanhola alastrou-se pelo mundo em 3 ondas. A primeira onda iniciada em março de 1918, a segunda onda iniciada em agosto de 1918 e a terceira onda iniciada em janeiro de 1919. Então, entre essas 3 ondas, a segunda ficou conhecida como a mais contagiosa e por possuir os maiores índices de mortalidade. A tese aceita é a de que a doença inicialmente se espalhou pelo mundo por meio das tropas norte-americanas enviadas para a Europa para participarem da Primeira Guerra Mundial. Uma vez estabelecida no continente europeu, a doença foi levada para o restante do mundo pelo deslocamento de pessoas por meio de viagens ou do sistema de transporte internacional de mercadorias. Aqui no Brasil, por exemplo, ela chegou em setembro de 1918 por uma embarcação que veio da Inglaterra e passou por Lisboa, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Todos os continentes habitados foram afetados pela gripe espanhola e o historiador J.N. Reis alega que pouquíssimos locais como áreas do norte da Islândia e algumas ilhas da Samoa Americana não foram afetadas. Isso significa que somente locais remotos conseguiram escapar da gripe espanhola. Então vamos ver como se deu o tratamento naquela época para a gripe espanhola. Então, à medida que a gripe espanhola ganhou espaço e o efeito era o mesmo em diferentes locais, o sistema de saúde entrou em colapso devido à grande quantidade de pessoas doentes. A princípio, muitos cientistas acreditavam que o causador da doença tinha sido uma bactéria conhecida na época como bacilo de Pfeiffer. Mas atualmente sabemos que essa teoria não estava correta. Então, os médicos da época não sabiam como tratar adequadamente a doença. Primeiro, por ela ser nova, e segundo, porque a medicina até então não tinha conhecimento suficiente para tal ação. Uma série de medicamentos começaram a ser administrados nos pacientes como tentativa de combatê-la, mas mostraram-se ineficazes. Então, os tratamentos dedicaram-se dessa forma a aliviar o sofrimento dos pacientes. E assim, o papel das enfermeiras foi essencial, pois elas mantinham os cuidados diários com aqueles que adoeciam. No entanto, como mencionado, o colapso dos sistemas de saúde ocorreu em diferentes locais onde a doença chegou e nem todos tiveram acesso ao tratamento devido. Isso forçou a tomada de medidas emergenciais, como a improvisação de hospitais e de leitos para atender as pessoas que adoeciam. Outro ponto é que os pacientes mais graves e que desenvolviam infecções sofriam consideravelmente, pois naquela época não existiam antibióticos para realizar então o tratamento deles. Como se identificou que a doença era contagiosa, muitos locais adotaram medidas de isolamento social. Assim foram decretados o fechamento de escolas, igrejas, comércio e repartições públicas em diferentes locais, inclusive no Brasil. Em alguns deles, como nos Estados Unidos, adotou-se o uso de máscaras para reduzir-se o contágio. Muitos locais incentivaram a população a entrar em quarentena. J.N. Reis afirma que a quarentena em alguns lugares, como na Austrália, teve grande sucesso, uma vez que o país foi atingido pela primeira onda da gripe, mas não foi afetado pela segunda. Então, o combate contra a gripe espanhola, presenciado em locais como a Europa e a América do Norte, não o foi em locais como a Ásia e a África, em grande parte ainda colonizados pelos europeus, o que fez com que milhões de pessoas morressem neles. Isso fez com que surgissem algumas teorias que tentaram explicar a mortalidade da doença pela classe social. Em alguns locais, como a Índia, ela pode ser aplicada, em outros locais, absolutamente não. Entre os milhões de mortos de gripe espanhola no país, fala-se que entre 18 e 20 milhões de pessoas morreram só na Índia,
A maioria pertencia às castas mais baixas. Outra questão que permanece sem explicação é o porquê da doença ser mais mortal em jovens de 20 a 30 anos. Então vamos ver aqui as consequências que essa doença provocou naquele período. Então, a gripe espanhola foi uma das piores pandemias da história da humanidade. Mostrou-se como uma doença com grande capacidade de contágio e altamente letal. Os especialistas do assunto falam que 20% de toda a população norte-americana foram afetados pela doença, o que corresponde a 25 a 30 milhões de pessoas. No caso do Brasil, por exemplo, a cidade de São Paulo foi uma das mais afetadas. E embora não tenha sido notificados 116.777 casos nela, 22,32% da população que corresponde a esse valor, acredita-se que o total de pessoas infectadas pela gripe espanhola tenha sido de 350 mil pessoas, o que corresponde a cerca de 2/3 da sua população naquele período. Então, ao todo, os especialistas do assunto apontam que a quantidade mínima de pessoas que morreram de gripe espanhola entre 1918 e 1919 tenha sido de 50 milhões, mas alguns especialistas elevam esse total para até 100 milhões de pessoas. Um dos locais mais afetados, como mencionado, foi a Índia, que registrou no mínimo 18 milhões de mortos. Aqui no Brasil foi registrado oficialmente o total de 35 mil mortos. Então, o que compreendemos com isso? O isolamento social em alguns lugares foi imprescindível para que o vírus não se espalhasse. Só que por conta de um cenário social está também ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, que foi o fator importante para que o vírus se alastrasse por todo o mundo. Outra coisa é que a medicina ainda não tinha conhecimento suficiente para cuidar dos doentes. Então foi algo que só cuidados, pois se tratava de uma doença viral, causando pneumonia em muitos casos. E o antibiótico não tinha sido ainda descoberto, infelizmente. Agora vamos ver um pouco sobre o vírus Ebola, que compreende de 2013 até 2016, que ocorreu no continente africano. Em 1976 foram identificados pela primeira vez casos de doença pelo vírus Ebola, doença causada pelo vírus de mesmo nome, Ebola. Esse vírus foi identificado em regiões do Sudão e da República Democrática do Congo, ambos países do continente africano. Acredita-se que uma espécie de morcego seja a transmissora. Esse vírus foi identificado em regiões do Sudão e da República Democrática do Congo, ambos países do continente africano. Acredita-se que uma espécie de morcego seja a transmissora do vírus. A ebola é uma doença grave e capaz de matar tanto seres humanos quanto primatas. Recentemente, em 2013 e 2016, causou um surto epidêmico em regiões da África Ocidental. Esse surto chamou a atenção da Organização Mundial da Saúde e de muitos países. Alguns deles, inclusive, chegaram, na época, a decidir pelo fechamento de suas fronteiras para pessoas vindas daquela região. A doença manifesta-se com os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça, vômito e diarreia. Os pacientes mais graves podem apresentar graves hemorragias, as quais afetam partes do corpo como intestino e útero. O contágio acontece quando uma pessoa tem contato com restos de animais contaminados pelos vírus. A partir do momento em que um ser humano contrai ebola, o vírus pode ser transmitido para outras pessoas por meio de secreções, como saliva, sangue, fezes, urina e sêmen. A ebola atuou majoritariamente no continente africano e aproveitou-se da pobreza de muitas regiões desse continente. A falta de condições sanitárias ideais acaba tornando muito fácil a rápida disseminação do vírus. O último surto epidêmico de ebola atingiu países como Libéria,
Serra Leoa e Guiné, infectando 28.454 pessoas, das quais 11.297 faleceram. Em 2018, um novo surto foi registrado na África, atingindo a República Democrática do Congo. Até o presente momento, esse surto registrou quase 4.000 casos e mais de 2.200 mortes. Em 2014, houve uma suspeita de caso de ebola no Brasil, mas esse caso foi descartado por exames. A doença do vírus ebola, vulgarmente conhecido como ebola, foi descrita pela primeira vez em 1976 em 2 surtos simultâneos na República Democrática do Congo e no que é hoje o Sudão do Sul. O surto de 2013 a 2016, causado pelo vírus ebola, foi o primeiro em qualquer lugar do mundo a atingir proporções epidêmicas. Surtos anteriores foram controlados em um período muito menor de tempo. Pobreza extrema, sistemas de saúde disfuncionais, desconfiança do governo após anos de conflito armado e atraso na resposta por vários meses contribuíram para o fracasso no controle da epidemia. Outros fatores, segundo relatos da mídia, incluem costumes funerários locais de lavagem do corpo e a disseminação sem precedentes do ebola para cidades densamente povoadas. À medida que o surto progredia, os relatórios da mídia, muitos hospitais com falta de pessoal e suprimentos foram sobrecarregados e fechados, levando alguns especialistas em saúde a afirmar que a capacidade de tratar outras necessidades médicas pode estar causando um número adicional de mortes que provavelmente excederá o surto propriamente dito. Os funcionários do hospital que trabalhavam em estreita colaboração com os fluidos corporais altamente contagiosos das vítimas eram especialmente vulneráveis à contração do vírus. Em agosto de 2014, a Organização Mundial da Saúde informou que 10% dos mortos eram trabalhadores da saúde. Em setembro de 2014, estimou-se que a capacidade dos países afetados para tratar pacientes com ebola era insuficiente pelo equivalente a 2.122 leitos. No entanto, em dezembro de 2014, havia leitos suficientes para tratar e isolar todos os casos relatados, embora a distribuição desigual de casos estivesse resultando em sérios déficits em algumas áreas. A Organização Mundial da Saúde tem sido amplamente criticada por sua demora em tomar medidas para combater a epidemia. Em 8 de agosto de 2014, declarou o surto uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Em setembro de 2014, os Médicos Sem Fronteiras, a organização não governamental com a maior presença de trabalho nos países afetados, havia se tornado cada vez mais crítica em relação à resposta internacional. Então, em 3 de setembro, o presidente internacional da MSF falou sobre a falta de assistência dos países membros das Nações Unidas, da ONU. 6 meses após a pior epidemia de ebola da história, o mundo está perdendo a batalha para contê-la. Em uma declaração de 26 de setembro, a Organização Mundial da Saúde afirmou que a epidemia de ebola que assola a África Ocidental é a mais grave emergência aguda de saúde pública vista nos tempos modernos. E seu diretor-geral chamou o surto de maior, mais complexo e mais grave que já vimos. Em março de 2015, o Grupo das Nações Unidas para o Desenvolvimento informou que, devido à diminuição do comércio, fechamento de fronteiras, cancelamentos de voos e queda no investimento estrangeiro e na atividade turística alimentada pelo estigma, e a epidemia resultou em vastas consequências econômicas nas áreas afetadas na África Ocidental e mesmo em outras nações africanas sem casos de ebola. Então, o que podemos compreender com tudo isso? Primeiro é que o fato de ter ocorrido no continente africano
não significa que a doença gostou mais do clima ou qualquer outro motivo relacionado ao tempo, mas sim o modo de vida que o povo africano vivia. Péssimas condições sanitárias tornavam ainda mais fácil o vírus ebola se disseminar. A segunda coisa é que a pobreza extrema e um sistema de saúde precário, como também governos ruins, não tiveram como ajudar a controlar essa doença. E em terceiro, às vezes os costumes de um povo precisam ser analisados se caso haver uma necessidade de mudança. O costume funerário de levar o corpo contribuiu ainda mais para a disseminação da doença. Quando falo em analisar, quero dizer que para um bem comum e manter a vida das pessoas, devem repensar seus modos de vida, nem que seja por algum tempo. Agora, depois de termos visto as pandemias ao longo da história, vamos ver o contexto de conflitos e guerras que cada uma dessas pandemias passou e que foi o fator importante para a disseminação das doenças. Quando houve a peste de Atenas, em 430 a.C., o mundo grego estava em guerra. Então vamos falar aqui a Guerra do Peloponeso, que foi um conflito entre as cidades-estados gregas, Atenas e Esparta, no século V a.C., pela disputa do domínio da Grécia Antiga. As duas cidades encabeçavam as principais alianças militares da época, a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, comandada pelos espartanos. A guerra durou aproximadamente 30 anos e foi decisiva para o fim da era clássica grega. A guerra foi vencida por Esparta, mas seu domínio sobre a Grécia não durou muito tempo. Os espartanos não conseguiram impedir a invasão dos macedônios, liderados por Filipe II. Então vamos ver o contexto histórico da Guerra do Peloponeso. Entre os séculos 6 a.C. e 5 a.C., os gregos entraram em confronto com o Império Persa, começando as guerras médicas. Os gregos chamavam os persas de medos. As cidades-estados gregas uniram-se para derrotar o exército inimigo. A vitória grega representou não apenas o seu domínio sobre o mundo antigo, como também trouxe inúmeras mudanças na organização das cidades-estados, como a ascensão de Atenas e Esparta. Temendo o retorno dos persas para vingarem a derrota na guerra, foi fundada a Liga de Delos, aliança militar entre as cidades gregas sob a liderança de Atenas para combater o ataque inimigo. Cada cidade deveria contribuir com dinheiro, armamentos e soldados para o tesouro comum, que seria guardado em Atenas. Os atenienses utilizaram os recursos deste fundo para fortificar a cidade e investir em construções públicas e obras de arte. Então, o crescimento de Atenas provocou uma reação de Esparta. Para responder à aliança militar liderada pelos atenienses, os espartanos formaram a Liga de Delos. A rivalidade entre as duas cidades-estados desencadeou a Guerra do Peloponeso, em 431 a.C. Então essa disputa começou em Corinto. Então a rivalidade entre Atenas e Esparta interferiu nas rivalidades entre as cidades gregas. Corinto e Megara entraram em guerra por causa da fronteira entre elas. Ambas estavam sob domínio de Esparta, que decidiu não interferir no conflito. Megara procurou o apoio de Atenas, que prontamente aceitou participar da guerra. Esparta reagiu à interferência ateniense apoiando os coríntios. Então o conflito entre Corinto e Megara acabou em 436 a.C., com a assinatura de um tratado chamado Paz dos 30 Anos. Esse tratado determinava que atenienses e espartanos não deveriam invadir a área de influência do oponente e as cidades pertencentes a cada liga não poderiam mudar de lado. Então a Guerra do Peloponeso começou com a quebra do Tratado de 30 Anos por conta das rivalidades entre as cidades gregas e do apoio de Esparta e Atenas nesses confrontos regionais. O tratado foi rompido em 440 a.C., quando a cidade de Samos, que fazia parte da Liga de Delos, revoltou-se contra Atenas. Os espartanos realizaram uma assembleia para decidir
aproveitavam essa revolta para atacar os atenienses, mas a maioria decidiu pela não intervenção. A revolta de Samos foi derrotada por Atenas. Então, a cidade de Córcira, que não pertencia a nenhuma das ligas militares, entrou em guerra contra Corinto. Percebendo que o inimigo era mais forte, os córciros pediram ajuda para Atenas. Depois de muito relutar em estar naquela guerra, já que Corinto fazia parte da Liga do Peloponeso, os atenienses concordaram em ceder 10 navios que só seriam utilizados por Córcira caso os coríntios atacassem. Mesmo com o envio desses navios por Atenas, Corinto atacou os córciros, mas foram derrotados. Os coríntios reclamaram para Esparta sobre a intervenção de Atenas naquele conflito. Novamente, os espartanos decidiram não reagir ao ataque. A cidade de Megara entrou na Liga do Peloponeso e foi punida por Atenas com um bloqueio comercial. Essa atitude dos atenienses provocou a realização de uma assembleia em Esparta para discutir uma reação ao imperialismo de Atenas. Diplomatas atenienses foram enviados para Esparta e participaram da assembleia. A princípio não se queria a guerra, mas a pressão das cidades pertencentes à Liga do Peloponeso fez com que Esparta declarasse guerra a Atenas. Então, como se deu o fim da Guerra do Peloponeso? A Guerra do Peloponeso foi longa e exigiu um esforço máximo de Atenas e Esparta para conseguir-se a vitória. Em 404 a.C., os atenienses se renderam-se. O século de Péricles, caracterizado pelo apogeu de Atenas e pela fundação da democracia, foi destruído nessa guerra. Esparta saiu vitoriosa, mas enfraquecida por conta da longa duração da guerra e do esforço empreendido. Isso facilitou sua conquista pela Macedônia. Então, quais foram as consequências do Peloponeso? Então, a Guerra do Peloponeso marcou o fim do período clássico da Grécia Antiga. Marcou também a invasão dos macedônios, liderados por Filipe II, e após sua morte pelo seu filho Alexandre o Grande. E também a cultura grega se consolidou em seu território e foi levada para outras regiões e misturou-se com as culturas de outros povos. Esse contato da cultura grega com culturas estrangeiras foi chamado de helenismo. Então, qual foi a importância da Guerra do Peloponeso? Então, a importância dessa guerra está no conflito entre as duas maiores cidades-estados da Grécia Antiga. As forças gregas que se uniram para atacar outros povos e expandir o domínio sobre o Mediterrâneo no século V atuaram dentro da própria Grécia. A guerra mostrou também que, apesar da criação das ligas de Delos e do Peloponeso, não houve tal submissão das cidades menores em relação a Esparta e Atenas. Então, agora vamos ver um pouco sobre o Império Bizantino. Então, o Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, foi um dos mais longos e mais importantes impérios da história. Então, o que foi o Império Bizantino? O Império Bizantino, que também ficou conhecido como Império Romano do Oriente, foi uma das organizações políticas mais importantes e duradouras do mundo antigo e medieval, já que durou de 395 a 1453 depois de Cristo. A história do Império Bizantino começou com a fundação da cidade de Constantinopla, sobre o que havia sido até então Bizâncio, uma antiga colônia grega, fundada em 657 a.C. O fundador de Constantinopla, Constantino o Grande, filho de Constâncio Cloro, foi aclamado um dos imperadores romanos em julho de 306 d.C., após a morte de seu pai, Constâncio Cloro. Então, nessa época, toda a expansão do Império Romano estava vulnerável ao ataque de bárbaros do norte e também de povos do Oriente, como a dinastia sassânida da Pérsia. No ano de 285, o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes, a oriental e a ocidental. Então, cada parte passaria a ser governada por duas autoridades. Augustus e Caesar, sucessor automático do primeiro, tendo o império, portanto, 4 chefes de Estado.
Constâncio Cloro era um dos Césares e governava as regiões da Espanha, Gália e Britânia. Quando um César morria, sucedia-o geralmente o herdeiro de sangue. Foi o que ocorreu em 306 com Constantino ascendendo ao poder na parte ocidental. Então, entretanto, o então Augustus, da mesma parte, Maxêncio, declarou-se único imperador, desautorizando Constantino. Isso levou à primeira leva de guerras civis que marcaria os anos seguintes. Constantino venceu Maxêncio em outubro de 312 na Batalha de Mil. Foi nessa ocasião que os soldados de Constantino apareceram com o símbolo da cruz e das letras gregas Xi e Rho, iniciais de Cristo, em seus escudos. O uso desses símbolos nessa batalha tem a ver com o famoso sonho que Constantino teria tido, no qual Cristo apareceu a ele e lhe disse que, com aquele sinal, a cruz, ele venceria. O fato é que o jovem César venceu e apossou-se da cidade de Roma. No entanto, no ano seguinte publicou o Edito de Milão, que declarava oficialmente a tolerância a qualquer credo religioso, uma forma de inibir qualquer perseguição aos cristãos. O Império Bizantino também entrou em diversos conflitos com os cristãos ocidentais, como foi o caso da Quarta Cruzada, e contra os muçulmanos, que passaram a empreender uma agressiva expansão a partir do século VII. Foram esses últimos que, em 1453, sob o comando do sultão Mehmed II, conseguiram subjugar Constantinopla e dar fim ao Império Bizantino. Então, como foram então essas invasões e a queda de Roma? Então, o Império Romano do Ocidente teve como uma das principais causas de sua queda as invasões bárbaras protagonizadas pelos povos germânicos que habitavam a região leste das fronteiras do Império. Ao lado da decadência da economia escravista e da desestruturação militar, as invasões bárbaras foram apontadas por historiadores como um dos principais processos que levaram ao fim do maior império da antiguidade, em 476 d.C. Então, os bárbaros recebiam essa denominação de origem grega, pois os gregos não entendiam a língua dos povos do norte. Aos ouvidos gregos, esses povos balbuciavam algo como barbar, o que deu origem à palavra bárbaro, que passou a designar o estrangeiro. Em latim eram os bárbaros, o que explica que para os romanos eram os povos que não falavam latim, não seguiam as leis romanas e também não participavam de sua civilização. Então, o processo de entrada dos povos germânicos no Império Romano ocorreu de forma gradual, inicialmente. A nordeste da Península Itálica, as fronteiras do Império Romano tinham como limite os rios Danúbio e Reno. Os povos e tribos que habitavam para além desses rios eram considerados povos romanos como germanos. Desde a época de César, que os romanos tinham conhecimento da existência desses povos. Eles eram organizados em clãs, desconheciam uma instituição estatal como a romana. Suas leis eram baseadas na tradição, sendo transmitidas oralmente e não de forma escrita, além de se dedicarem ao pastoreio e à agricultura. Eram povos guerreiros, o que garantiu a eles a fama de serem violentos e cruéis, apesar dos romanos utilizarem dos mesmos expedientes contra os povos que dominavam. A partir do século I, os romanos passaram a travar contato com as tribos que habitavam as regiões fronteiriças. Como resultado desse contato, os bárbaros germânicos passaram a receber terras e tornaram-se colonos, conseguindo ainda serem incorporados ao exército, chegando muitos deles a ocuparem cargos militares e administrativos no Estado romano, nos séculos finais do Império do Ocidente. Então, algumas das tribos da fronteira foram consideradas como federadas ao Império após a consolidação das práticas comerciais, principalmente a troca de escravos germânicos por artigos de luxo que os chefes das tribos bárbaras admiravam.
Entretanto, a partir do século IV, as invasões dos povos bárbaros no Império Romano intensificaram-se. Um dos motivos era a pressão que essas tribos vinham recebendo do Oriente, com os avanços dos hunos para o Ocidente, saqueando e devastando as tribos que encontravam pelo caminho. Os hunos fizeram com que os germanos adentrassem as fronteiras romanas, atingindo também com violência contra os civilizados. Os principais povos germânicos que invadiram o Império Romano foram os hunos, os vândalos, os visigodos, os astrogodos, os francos, os lombardos e os anglo-saxões. Em alguns momentos, eles conseguiram alcançar a cidade de Roma, saqueando a cidade e buscando destruí-la. Em 476, o líder dos Érulos, Odeacro, comandou a invasão e o saque de Roma, destronando o último imperador romano, Rômulo Augusto. Odoacro enviou as insígnias imperiais à capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, decretando o fim do Império do Ocidente. Então a população já havia abandonado as cidades e se instalado na zona rural em busca de proteção, desintegrando a conformação urbana que havia no Império Romano. Os bárbaros constituíram ainda inúmeros reinos no território antes controlado pelos romanos, iniciando o processo de configuração política que iria caracterizar a sociedade medieval. Então, agora vamos ver um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito ocorrido entre os anos de 1914 e 1918, que envolveu vários países e terminou com a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito envolvendo vários países entre 1914 e 1918 na Europa. As origens remontam a meados do século XIX, quando as grandes potências europeias disputavam entre si mercados consumidor, matérias-primas e metais preciosos na Ásia e na África. A disputa levou à corrida armamentista, ou seja, investimento em armamentos potentes caso houvesse enfrentamento entre essas potências. Então, essa guerra se encerrou logo após a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919. O domínio europeu sobre o mundo deixou grandes consequências, como a ascensão dos Estados Unidos como o maior país capitalista e o surgimento do nazifascismo na Alemanha e na Itália. Então vamos ver um pouco também aqui os antecedentes e motivos da Primeira Guerra Mundial. Então, em meados do século XIX, a Europa atravessava a segunda fase da Revolução Industrial, quando outros países passavam pelo processo de industrialização. As unificações alemã e italiana, ocorridas no mesmo período, acirravam a concorrência dessas potências para expandir o domínio econômico em outras regiões, como a Ásia e a África. Essas unificações se deram por meio de guerras entre as nações europeias. Então, o neoimperialismo foi o domínio europeu sobre o continente asiático e africano. Além das questões econômicas, a cultura foi outro fator importante para o domínio europeu nesses continentes. A Europa representava o desenvolvimento e o progresso, enquanto a África e a Ásia eram consideradas inferiores e necessitavam desse domínio externo para aderir à civilização. Então, o lucro obtido nessa exploração possibilitou às potências europeias grande investimento na produção de armas de guerra, tendo em vista que o neoimperialismo acirrou as disputas entre elas. Outra área que recebeu investimentos foi a cultura. Por isso, o período anterior à Primeira Guerra Mundial é denominado Belle Époque, ou seja, Bela Época, quando a Europa era a maior referência na produção cultural. Com o êxito econômico e o surgimento de outros países, como a Alemanha e a Itália, os nacionalismos ganharam força na Europa. Por conta disso, cada nação se via como soberana, enquanto as demais eram ameaças ao seu desenvolvimento. Então, o estopim da Primeira Guerra Mundial aconteceu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando,
e sua esposa Sophie foram assassinados enquanto desfilavam pelas ruas da cidade de Sarajevo, na Bósnia. Naquela época, o território era dominado pelos austríacos e vários grupos clandestinos surgiram para lutar em favor da independência. Então, um desses grupos era o Mão Negra, do qual Gavrilo Princip, autor dos disparos que mataram Ferdinando e Sophie, faz parte. Esse grupo tinha ligação com a Sérvia. Logo após o atentado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. E o que era para ser uma guerra punitiva se tornou uma guerra mundial. A Alemanha, aliada dos austríacos, ofereceu apoio militar. Por sua vez, a Sérvia era aliada da Rússia e da França, que ficaram dos lados dos sérvios. Então, quais foram os países que participaram da Primeira Guerra Mundial? Então, no período anterior à Primeira Guerra Mundial, ocorreu a política de alianças, que consistia em acordos diplomáticos feitos entre países em caso de ataque militar. Essa política foi determinante na formação das duas tríplices que entraram em conflito a partir de 1914. Então, a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, Império Otomano. E a Tríplice Entente era formada por Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. Então, como é que fica aí então o Brasil no contexto da Primeira Guerra Mundial? Venceslau Braz governou o Brasil durante todo o Império da Primeira Guerra Mundial. Quando o conflito começou, ele decidiu pela neutralidade brasileira. Nessa época, o nosso país começava a se industrializar por meio da substituição de importações. As indústrias europeias pararam sua produção para atender à guerra. Por isso, o Brasil começou a fabricar em seu próprio território os produtos industrializados que eram importados da Europa. Então, apesar das pressões sofridas para que o Brasil se posicionasse durante a guerra, inclusive de Rui Barbosa, o presidente Venceslau Braz manteve sua opção pela neutralidade. Submarinos alemães navegaram próximos ao litoral brasileiro, em uma clara ameaça à soberania nacional. Em 1917, esses submarinos afundaram navios brasileiros, fazendo com que Braz mudasse o posicionamento do Brasil ao declarar guerra contra a Alemanha, alinhando-se com a Tríplice Entente. Então, a participação do Brasil na guerra constituiu no envio do auxílio humanitário e remédios para o conflito na Europa e de apoio logístico nos combates no Oceano Atlântico. Então, quais seriam então as consequências dessa Primeira Guerra Mundial? Então, com a rendição alemã e o encerramento da Primeira Guerra Mundial em 1918, começava-se a discutir os desdobramentos do Acordo de Paz. O presidente norte-americano Woodrow Wilson sugeriu 14 pontos de paz, no intuito de evitar um novo conflito mundial. Então, a partir dessa proposta, surgiu a Liga das Nações, uma entidade internacional que pretendia mediar disputas entre países de forma diplomática. Então, em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que considerou a Alemanha a grande culpada da guerra e alvo das maiores sanções e de pagamentos de indenizações aos países vencedores. Os alemães saíram do primeiro conflito mundial humilhados, o que abriu espaço para o surgimento de líderes radicais como Adolf Hitler, que usou o ressentimento como motivo para se vingar do resultado daquele tratado.